Imagine passar a vida inteira acreditando que é invencível. Um homem tão poderoso que fez um pacto com o destino. Um fazendeiro que jurava que nunca morreria, mas que termina seus últimos dias preso a uma cadeira de rodas, abandonado pela própria sorte e pedindo perdão justamente ao filho que passou a vida rejeitando. Parece pesado, mas isso é apenas o final da história. Porque antes disso teve assassinato, teve vingança, teve disputa por terras, teve uma paixão proibida, teve um casamento que terminou em tragédia. E teve uma das relações mais complicadas entre pai e filho que as novelas brasileiras já mostraram. E o mais impressionante, tudo começou quando um jovem pobre chegou sozinho ao sul da Bahia carregando apenas um facão nas mãos e um sonho de riqueza. Esse era José Inocêncio, o homem que se transformaria em uma lenda, mas também no maior inimigo da própria felicidade. Então já deixa seu like e venha comigo relembrar toda a história de renascer. Nossa história começa quando José Inocêncio ainda era muito jovem. Sem dinheiro, sem terras, sem poder, ele chega à região cacaueira da Bahia disposto a construir uma fortuna. Mas existe um detalhe curioso. José Inocêncio acredita que sua vida está ligada a um enorme jequitibá, e faz um ritual simbólico enterrando seu facão aos pés da árvore. A partir dali nasce uma lenda. A de que ele teria o corpo fechado, e que ninguém conseguiria matá-lo. Pode parecer superstição, mas durante toda a novela esse mistério acompanha o personagem. E faz muita gente acreditar que existe algo sobrenatural protegendo o fazendeiro. Depois de conquistar suas primeiras terras, José Inocêncio conhece Maria Santa, uma jovem simples, religiosa, doce e completamente diferente dele. Os dois se apaixonam e vivem uma das histórias de amor mais marcantes da novela. Maria Santa se torna o grande amor da vida de José Inocêncio, a mulher que consegue amolecer o coração daquele homem duro e autoritário. Mas a felicidade dura pouco, muito pouco, porque acontece uma tragédia que muda completamente a história. Maria Santa engravida várias vezes, e acaba dando à luz João Pedro. Mas o parto é complicado, complicado demais. Maria Santa morre logo após o nascimento do filho, e aqui nasce uma das relações mais dolorosas da novela. José Inocêncio passa a enxergar João Pedro como responsável pela morte da mulher que ele mais amava. É irracional, é injusto. Mas é exatamente isso que acontece. O menino cresce sem o carinho do pai, sem reconhecimento, sem amor, enquanto os irmãos recebem atenção. João Pedro recebe distância e rejeição. Foi uma das histórias que mais mexeu com o público, porque durante anos aquele garoto tenta conquistar o amor do pai, e nunca consegue. O tempo passa. João Pedro cresce, vira um homem trabalhador, honesto, e extremamente parecido com o pai. Mas existe um problema. Quanto mais parecido ele fica com José Inocêncio, mais o fazendeiro se incomoda, porque João Pedro também lembra Maria Santa, e isso reabre feridas que nunca cicatrizaram. Durante boa parte da novela, João Pedro faz tudo para provar seu valor, mas nada parece suficiente. O público inteiro sofria junto com ele, porque era impossível não perceber a injustiça. O rapaz era provavelmente o filho mais leal de José Inocêncio, e justamente o menos valorizado. Mas enquanto os conflitos familiares crescem, outro problema aparece. Egídio, o coronel rival, ambicioso, violento, perigoso, e disposto a fazer qualquer coisa para ampliar seu poder. A rivalidade entre José Inocêncio e Egídio rapidamente se transforma numa guerra. Uma guerra marcada por ameaças, emboscadas, mortes e disputas por terras. Toda vez que esses dois personagens apareciam juntos, o público sabia que alguma bomba estava prestes a explodir. Em meio a tantos problemas, João Pedro finalmente encontra alguém capaz de transformar sua vida. Sandra, filha de Egídio. Sim, você ouviu certo. O filho de José Inocêncio se apaixona justamente pela filha do maior inimigo de seu pai. É praticamente um Romeu e Julieta rural. E obviamente isso gera uma enorme confusão, porque ninguém aceita aquele relacionamento. Nem José Inocêncio, nem Egídio, mas quanto mais tentam separar os dois, mais forte o amor se torna. E então entra em cena uma personagem que movimentou completamente a novela. Mariana, bonita, misteriosa, inteligente, ela chega carregando uma história ligada ao passado da família. Inicialmente se aproxima de João Pedro, e muita gente acredita que os dois formarão um casal. Só que a novela resolve fazer algo inesperado. Mariana se aproxima de José Inocêncio, e os dois acabam se envolvendo. Isso mesmo, a mulher por quem João Pedro tinha interesse acaba se casando com o próprio pai.
Foi uma das maiores reviravoltas da trama, e uma das situações que mais aumentou o conflito entre pai e filho. Apesar do casamento, Mariana nunca consegue construir uma relação sólida com José Inocêncio. Existe carinho, existe atração, mas existe também um fantasma enorme. Maria Santa. José Inocêncio jamais consegue esquecer sua primeira esposa, e Mariana percebe isso. Ela entende que está competindo com uma mulher que já morreu. Uma disputa impossível de vencer. A relação dos dois vai se desgastando, e aos poucos a distância aumenta. Enquanto isso, Egídio continua espalhando terror. Ele usa jagunços, promove ameaças, e transforma a vida de várias pessoas em um verdadeiro inferno. A situação chega a níveis perigosos, e a violência passa a dominar boa parte da reta final da novela. O público já sabia. Essa história não terminaria sem sangue. Chegamos então a um dos momentos mais chocantes da trama. José Inocêncio sofre uma emboscada, uma tocaia, e acaba baleado. O homem que parecia invencível finalmente cai. O coronel que acreditava ter o corpo fechado descobre que não é imortal. Ele sobrevive, mas fica preso a uma cadeira de rodas. Foi uma sequência extremamente impactante, porque simbolizava a queda de um gigante. Pela primeira vez, José Inocêncio parecia vulnerável, humano, frágil. É justamente nesse momento que acontece aquilo que o público esperou durante toda a novela. José Inocêncio finalmente percebe tudo o que fez com João Pedro. Percebe a rejeição, as humilhações, os anos de sofrimento, e entende que falhou como pai. As cenas entre os dois emocionaram muita gente, porque João Pedro nunca deixou de amar o pai, mesmo depois de tudo. E José Inocêncio finalmente encontra coragem para pedir perdão. Foi um dos momentos mais fortes da história. Enquanto José Inocêncio enfrenta seus fantasmas, Egídio continua espalhando destruição. Mas chega uma hora em que até os maiores vilões precisam acertar contas com seus próprios atos. Na reta final, Mariana assume um papel decisivo na queda do coronel rival. Depois de tantas mortes, tanta violência, tanto sofrimento, a ameaça de Egídio finalmente chega ao fim, e o ciclo de vingança que dominava a região começa a ser encerrado. Mas ainda falta o momento mais emocionante da novela, o último capítulo. Depois de anos acreditando que sua vida estava ligada ao facão enterrado aos pés do Jequitibá, José Inocêncio vê o destino finalmente cobrar seu preço. Seu estado de saúde piora. Ele entende que chegou sua hora, e faz as pazes com João Pedro. É uma despedida carregada de emoção, daquelas que fazem até quem passou a novela inteira brigando com o personagem sentir pena dele. Então acontece a cena que marcou o final de Renascer. José Inocêncio morre. Mas a novela transforma esse momento em algo poético. Ele reencontra Maria Santa, o amor de sua vida, a mulher que nunca conseguiu esquecer, depois de décadas de sofrimento, arrependimentos, erros e perdas. Os dois finalmente voltam a ficar juntos. Foi uma das cenas mais comentadas da reta final, e uma homenagem ao grande amor que deu origem a toda a história. Depois da morte do pai, João Pedro assume a responsabilidade pelas terras e pelos negócios da família. O filho rejeitado finalmente conquista o respeito que merecia. Mas existe uma diferença importante. Ele escolhe não repetir os mesmos erros. João Pedro constrói seu próprio caminho, ao lado de Sandra, com uma nova família, e carregando as lições deixadas por toda aquela trajetória. E foi assim que terminou Renascer, uma novela que teve amor, vingança, disputa por terras, emboscadas, mistérios, e uma das relações mais emocionantes entre pai e filho da televisão brasileira. Teve José Inocêncio construindo um império. Teve Maria Santa mudando a vida dele para sempre. Teve João Pedro lutando por reconhecimento. E teve um final que mostrou que até os homens mais poderosos precisam enfrentar seus próprios erros. Agora eu quero saber sua opinião. Qual foi a cena mais marcante de Renascer? A morte de Maria Santa? O casamento de Mariana com José Inocêncio? Ou o pedido de perdão para João Pedro no final? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de relembrar as novelas que marcaram época, já se inscreva no canal porque a próxima história promete ainda mais romance, drama e muita fofoca noveleira.